foi que o teatro começou para você? Quando criança, você já demonstrava interesse pela arte? Qual a sua formação e em qual ocasião conheceu Rodolfo Vasques? E essa parceria já dura quantos anos? Eu nasci no interior do Paraná, numa cidade muito pequenina chamada Ribeirão Claro. Na minha infância tinha cerca de 5.000 habitantes. Eu sou o quinto filho de um pedreiro analfabeto e uma costureira que tiveram 6 filhos. E a minha formação, ela foi muito dentro da igreja. Nossa casa ficava a 100 metros da igreja, então dentro da igreja eu descobri o teatro, eu descobri a música. O padre da minha cidade era um padre alemão, chegou na minha cidade muito jovem, ele tinha 28 anos quando chegou na minha cidade, quando eu o conheci, eu tinha 6 nessa altura, e foi ele que me apresentou poesia, literatura alemã, foi ele que me mostrou Bach pela primeira vez. E dentro da igreja a gente fazia muito teatro, sempre em datas comemorativas da igreja, lá estava eu fazendo alguma coisa. Mas antes de encarar o teatro para valer, eu fiz administração de empresas e trabalhei no mercado financeiro. Mas daí um curso de artes cênicas da PUC do Paraná, em colaboração com o Teatro Guaíra de Curitiba, iria transformar minha vida para sempre. Eu me formei nesse curso em Curitiba e em 1989 eu vim para São Paulo. Conheci o Rodolfo e nesse momento a gente montou os Sátiros. De onde vem esse nome tão emblemático, Os Sátiros? Dentro da mitologia grega, os sátiros eram os guardiões de Dionísio. Nas Dionisíacas, nos festivais de teatro da Grécia Antiga, eram os sátiros que abriam o cortejo para Dionísio. Então, nos pareceu que era um nome que combinava um pouco com a gente. No momento onde a gente começa a fazer teatro, em 1989, o teatro era muito apolíneo, muito regido pelas formas, muito regido pela luz, enfim, e nós sentimos falta naquele momento do espírito dionisíaco na cena, do vinho, do sangue, do sexo. Então, os sátiros meio que, esse nome, ele veio meio que para trazer ou tentar resgatar a importância e a força do dionisíaco no teatro. Quem são Ivan Cabral e Rodolfo Garcia Vasques nos Sátiros? Bem, o Sátiros foi fundado por mim e pelo Rodolfo, né, em 1989, e desde o início a gente tem passado por várias formações, né? O Sátiros teve esse primeiro momento no início dos anos 90 em São Paulo, depois a gente vai embora para a Europa e a gente fica muito tempo fora do circuito brasileiro e tal. A gente vai trabalhar entre Portugal e Alemanha, fazendo muitos festivais de teatro, viajando muito dentro da Europa. E daí os sátiros vão ter várias formações. Essa primeira, nos anos 90, a formação primeira na Europa, que foi em Lisboa, depois essa formação quando a gente começa a trabalhar na Alemanha, e depois a vinda para a Praça Roosevelt, que acontece exatamente em 2000, dezembro de 2000, e mesmo dentro do cenário da Praça Roosevelt, os sátiros vão ter algumas formações. Essa formação que nós estamos trabalhando agora, ela se inicia mais ou menos no final dos primeiros anos dos anos 2000, lá em 2008, 2009, é que começam a chegar essas pessoas que hoje trabalham com a gente. Nós somos uma equipe bastante forte, onde a gente se conhece muito e onde a gente está há muito tempo trabalhando juntos. Vamos falar um pouco sobre a SP Escola de Teatro? No seu ponto de vista, qual foi o principal motivo dela ter se tornado uma referência, com formato inclusive exportado para outros países, na formação de atores, dramaturgos e técnicos? Bom, a SP Escola de Teatro ela foi fundada a partir da Companhia de Teatro Sátiros, né? Somos nós os interlocutores na criação desse centro de formação. Ele foi sugerido pelo José Serra, que na época era prefeito da cidade de São Paulo, porque não existia em São Paulo, continua não existindo uma outra similar,
uma escola que formasse técnicos em teatro, né? A maioria das escolas que nós conhecemos formam atores, diretores e só. E a gente sonhava com uma escola que fosse plural, que pudesse falar das artes do palco. A gente convidou, então, a gente está falando de 2005, 2006, mais ou menos, quando essa ideia começa a germinar. A gente entende que o convite do prefeito da cidade é mais para um coletivo de teatro que está trabalhando na Praça Roosevelt, e a gente vai, então, convidar vários coletivos importantes da cena de São Paulo para pensar juntos um projeto de formação. Eu acho que é inovador dentro da educação, não só do teatro. Eu acho que, de uma forma geral, o projeto político-pedagógico da escola, ele é inovador porque ele é muito aberto. Inicialmente, a gente não quis diálogo com o Ministério da Educação, que rege os projetos de formação. A gente queria liberdade para pensar num projeto que fosse de verdade e honestamente fosse íntegro na questão da formação. E eu acho que isso é o que foi importante para o nosso projeto, para ele ter tido a repercussão que ele acabou tendo e para ele ser importado por grandes instituições do mundo. Ainda sobre a formação da SP Escola de Teatro, é importante dizer, eu acho que a gente conseguiu o que a gente conseguiu porque nós éramos atores, artistas, dramaturgos, cenógrafos, figurinistas. A gente era da prática antes da pedagogia, sabe? E isso faz muita diferença, porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você executar. Eu acho que na educação, sobretudo, essas duas questões, elas são, principalmente em cursos técnicos, eu estou falando, né? Elas são fundamentais para que teoria e prática caminhem na intensidade que devem caminhar. Qual é o sentimento de vocês nesse momento que estamos enfrentando de pandemia? Acho um momento muito complicado da humanidade esse, né, da pandemia. Eu acho que a gente nunca viu isso, nunca sonhava com isso, não imaginava que algo parecido pudesse acontecer com a humanidade. Acho um momento muito sério esse. Acho que nós temos que nos cuidar. Eu acho que quem puder ficar em casa tem que ficar em casa, até para que as pessoas que necessitam trabalhar e sair de casa possam fazer com alguma segurança, né? Para que os metrôs, os ônibus, eles fiquem menos lotados, menos abarrotados de gente. Para o pessoal de teatro, isso tem sido muito complicado, bastante complicado. No Sátiros a gente descobriu o modo digital e tem sido bem interessante essa pesquisa, mas nós sempre vivemos da aglomeração, né? O fazer teatral, ele sempre aconteceu no meio dessa muvuca. A aglomeração para a gente sempre foi sinônimo de sucesso, então é muito complicado. É difícil demais a gente imaginar que a gente está passando por esse momento. Mas eu acho que não é hora da gente sair. Eu acho que é hora da gente se resguardar. Eu não acho que os teatros abrirão tão cedo, a não ser que essa vacina chegue, né? Se anunciou aí agora uma possibilidade, então tomara, torço muito por isso, porque é a única possibilidade que a gente vai ter de voltar a abrir as nossas portas e trabalhar de forma plena, vai ser quando esse mal for dominado, né? Então eu torço muito para que a humanidade, possa respirar com um pouco mais de leveza, porque tá difícil. Conte-nos sobre a experiência de fazer um espetáculo online e pioneiro que, inclusive, já concorre a prêmios, como é a Arte de Encarar o Medo. Então, essa experiência do teatro digital, ela tem sido bastante interessante para a gente, porque nós estamos no meio nós estamos no olho do furacão e no meio de uma crise muito grande. Então, encontrar saídas para essa crise e poder transitar dentro desse caos que a gente está vivendo tem sido muito interessante, sim. Mas nada vai substituir a presença física, né? E nós temos que separar aí, porque a presença, ela existe. Nós estamos falando de presença digital, né? Quando a gente faz a peça, ninguém vai poder dizer que a gente não está presente, que a gente não está atuando no tempo e no espaço que os espectadores estão assistindo.
Agora, é através de uma máquina, né? O teatro está respirando por máquinas, por aparelhos, e isso é bastante difícil. A gente fica com um aprendizado. Eu acho que é importante isso. A gente tem aprendido muita coisa e é fato que o teatro digital ele nos trouxe, nos aproximou de um público que a gente não imaginava que pudesse atingir, né? Porque a gente tem recebido muita gente do Brasil todo, do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, e isso é uma maravilha, assim, porque a gente está formando outras plateias. Então eu acho que é um espaço que vai continuar, certamente. Obviamente que não com a intensidade e velocidade que ele está sendo trabalhado nesse momento, né? Mas eu acho que sim, a gente vai querer continuar dentro dessa plataforma quando o teatro, quando a gente puder estar no nosso espaço na Praça Roosevelt. Eu acho que a gente vai pensar, vez ou outra, algum espetáculo que possa circular numa nuvem perto de vocês. Mas é difícil, é difícil. Agora, nós somos sortudos porque a gente é um grupo de teatro, a gente se conhece muito, a gente é amigo. Então, estar junto também nesse momento tem feito a diferença, sabe? Então, a gente está bastante feliz. A arte de encarar o medo, eu acho que ela é um grito de socorro, né? Porque dentro do território da distopia, a gente imaginou o homem, a humanidade, daqui a 15 anos, que teria saído para o isolamento e não teria voltado mais porque o controle do vírus não teria sido possível. Então, é um grito de alerta que a gente está fazendo, né, para a humanidade também. A gente está querendo que as pessoas pensem na problemática que é o que a gente criou, porque quem criou esse vírus fomos nós, humanidade. Então, pensar no planeta, o que a gente está fazendo com ele, na natureza, sobretudo, no meio ambiente, e pensando que meio ambiente também não é só árvore e frutos e verde, mas, sobretudo, as relações humanas, né? Se caracteriza muito fortemente o que o meio ambiente significa. Então, pensar nisso tudo é a nossa proposta. A gente está jogando aí para vocês para que a gente consiga planejar um mundo diferente. Quando tudo isso passar, a gente tem que rever um monte de coisas das nossas vidas. É isso. Continuando sobre os espetáculos online, você também está em cartaz com Todos os Sonhos do Mundo, uma peça que inclusive fala muito sobre você. Tem sido fácil adaptar a experiência complexa e cheia de sentimentos para o mundo virtual? Todos os Sonhos do Mundo foi a nossa primeira experiência digital, né? Porque quando a gente entrou em isolamento, a gente entrou na semana do dia entre 13 e 20 de março. E o Todos os Sonhos do Mundo estreou em formato digital no dia 20 de março. E nunca mais parou desde então. Inclusive, a gente completou agora 50 apresentações da peça em modo digital. Isso é uma conquista, isso é muito legal. Eu estava fazendo a peça no teatro físico, eu estava viajando com a peça, eu teria ido para a Europa, inclusive em turnê, né, com a peça, eu teria feito Portugal, Espanha, Finlândia e Suécia, estava muito feliz com isso. Esse é um ano importante para o Sátiros, a gente comemora 20 anos de abertura do espaço na Praça Roosevelt, então é um ano de comemoração. E quando a pandemia nos pegou, a gente meio que não quis parar, sabe? A gente foi teimoso, assim. As interlocuções acontecem de forma tão plena, sabe? Eu tenho conversado tanto com o público que tem vindo ver o Todos os Sonhos do Mundo ao final da peça, que eu não sinto, honesta e sinceramente, falta de estar num espaço físico, exatamente. Mas eu tô falando isso porque eu tô entendendo o momento que a gente tá vivendo, né? Tem uma pandemia aí, eu tô preocupado com isso, eu tô preocupado com as pessoas, comigo e tal. Então, dentro dessas circunstâncias, fazer a peça tem sido muito incrível, né? Mas eu não gostaria de fazer, por exemplo, Todos os Sonhos do Mundo em modo digital se a pandemia não tivesse acontecendo. Acho que não faz sentido, né? Mas aí também tem aquela outra coisa que a gente já comentou.
A gente tem atingido tantos públicos e tem sido tão bonito isso, né? Chegar numa casa lá no Acre, chegar numa casa em Santa Catarina, num lugar lá divisa com o Paraguai, Argentina. Então, tem sido super, super incrível. E acho que Todos os Sonhos do Mundo é importante, porque fala sobre depressão, joga luz a esse tema tão complicado, né? Que a gente está vivendo, que é o ser isolado, sozinho, a tristeza. Então, tem feito bastante sentido. E, para finalizar, gostaria de saber qual é a sua expectativa para o futuro do teatro. Você acha que as coisas vão evoluir? Que conseguiremos, enfim, fazer o teatro ser mais valorizado, já que as pessoas estão finalmente notando a importância da arte na quarentena? Infelizmente, eu não acho que a humanidade vai sair vitoriosa ao fim dessa pandemia, sabe? Eu não acho que a gente vai ter aprendido nada, não acho que a gente vai ter... não vamos conseguir levar nada disso para a posteridade, sabe? Como bons exemplos, etc. Eu estou falando de um modo geral. Eu acho que os artistas pensam diferente. Eu acho que os artistas estão... Os artistas, a ciência, ela está à frente do tempo, sabe? E eu acho que a gente consegue pensar de forma muito diferente do senso comum. Então, eu acho que para os artistas, para os cientistas, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter conquistado novos patamares de percepção do mundo. E eu acho que isso vai ser importante, sim, para que algumas coisas mudem. Eu não acho que o teatro vai se beneficiar com isso, ao contrário. Mas também acho que o teatro não vai morrer, como não morreu nunca, né? O teatro surgiu de manifestações populares, ele ganhou um espaço. Na Idade Média ele foi para as ruas, na Renascença ele foi para os palácios, e a gente foi vendo o teatro indo para todos os lugares, né? Todos os lugares da sociedade o teatro entrou, mais recentemente nos shoppings, nos hospitais. Então, o teatro não vai morrer, óbvio que não. A gente vai sempre ter muita dificuldade, obviamente, mas a gente vai se superar. Eu acho que para os artistas, sim, a tragédia é material de trabalho do artista, né? Dos cientistas também. Eu gosto de colocar o artista e o cientista juntos, sabe? Porque eu acho que são trabalhos que se complementam, eles têm similaridade. Eu sempre achei que o artista é um cientista. Ele tá trabalhando com o fenômeno, né? E o fenômeno, ele tá no lugar o fenômeno é analisado na ciência. Porque no teatro eu não sou, você que me assiste sabe que eu não sou, eu faço de conta para você, você faz de conta que acredita em mim, e é no jogo do faz de conta que o fenômeno do teatro acontece. É um fenômeno. É científico, portanto. Então, eu acho que para nós, artistas e cientistas, sim, o mundo vai ganhar outros pesos, outras cores, outros lugares, e quiçá a gente tenha sabedoria para conduzir tudo isso.